A Terra conta com os mais variados tipos de fenômenos climáticos, de tornados a granizo, de neblina a trombas d'água, de terremotos a tsunamis. Dentre eles, estão também as chuvas torrenciais, que é o tema desse vídeo, que embora pareça algo mais tranquilo entre os fenômenos climáticos, nesse vídeo vou mostrar que não é bem assim. Deixe-me explicar por quê. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei, e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. O que são chuvas torrenciais? Um primeiro ponto que vale a pena salientar é que ainda não há uma definição oficial e geral sobre o que são chuvas torrenciais. O termo é utilizado para designar uma precipitação intensa e abundante de água dentro de um curto período de tempo. Devido à grande quantidade de água que cai, esse tipo de chuva é capaz de gerar um impacto negativo, e bastante significativo nas atividades humanas e no meio ambiente. Vamos tentar entender melhor como é medido os volumes de chuva. Uma chuva fraca é medida em torno de menos de 2,5 mm por hora, e essa é a chuva mais comum que vemos no dia a dia, junto com a chuva moderada, que é de 2,5 mm por hora. Cada 1 milímetro de chuva representa 1 litro de água que caiu em 1 metro quadrado de superfície. Uma chuva forte é de 10 até 50 mm por hora. Vemos que a diferença já é gigantesca de uma chuva forte para uma moderada, chegando a ser de 4 a 20 vezes mais forte, e com mais quantidade de água que uma chuva moderada. Chuva muito forte e violenta é a partir de 50 mm por hora ou acima. Esses números representam a marcação média dos meteorologistas, mas a medida calculada de milímetro entre os estados do Brasil pode mudar. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as chuvas fracas são aquelas de intensidade de menos de 5 mm por hora, enquanto as chuvas fortes compreendem intensidades de 25,1 a 50 mm por hora. Acima disso, é considerada chuva muito forte. Já no estado de São Paulo, diversos boletins meteorológicos indicam que as chuvas muito fortes são aquelas acima de 40 mm por hora, e as fracas ficam abaixo de 10 mm por hora. Entre esses valores, a escala se divide, de fraco a moderado, até moderado a forte. Chuvas torrenciais ultrapassam esses volumes, chegando a 100, 200, e até mesmo 300 mm por hora, que é o caso que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em alguns pontos do Rio Grande do Sul, chegou a cair 500 mm por hora em certas regiões. Agora imagine a metragem de uma das cidades que foram atingidas e faça as contas. Sim, é muita água. E sabemos que água em grandes quantidades pode causar um estrago imenso. Quais são as causas das chuvas torrenciais? Outro ponto relevante é que as chuvas torrenciais contam com as mais variadas causas. Mas, dentre as principais, estão: instabilidade atmosférica, liberação de calor após a condensação, e topografia. Instabilidade atmosférica. A instabilidade atmosférica é uma das grandes causas desse fenômeno, sendo aumentada quando há um encontro entre uma massa de ar quente e úmido, que sobe, com uma massa de ar bem mais fria, que está em altitudes elevadas. A geração dessa instabilidade é a responsável por alimentar a formação das nuvens em desenvolvimento vertical, a exemplo das famosas cumulonimbus, propiciando a precipitação intensa de chuvas. Liberação de calor após a condensação. A formação das nuvens de tempestade também é intensificada, quando o ar úmido sobe e esfria, ficando saturado. É nesse processo de condensação que ocorre a liberação de calor latente, levando ao aquecimento e subida do ar que está ao redor, reforçando a convecção.
Topografia. A topografia também é um fator que favorece a formação de chuvas torrenciais, com destaque para áreas montanhosas, onde o fenômeno ocorre de forma mais frequente. Nessas regiões, o ar úmido acaba subindo as encostas, e esfriando e se condensando. Como resultado, há fortes precipitações de chuva, na face ascendente da montanha. Frentes meteorológicas. Há de se mencionar, também a interação entre frentes frias e quentes, que favorecem a criação de condições propícias, para o surgimento de chuvas torrenciais. Não é à toa, que é extremamente comum que haja essa precipitação violenta de chuvas, quando essas frentes acabam entrando em confronto. O vórtice polar. Vórtice polar, este é um ciclone persistente em grande escala, localizado nas áreas polares da Terra, e é um dos mais aterrorizantes, e deve ser tratado com respeito, porque ao longo da história, já ceifou muitas vidas. Caso tenha curiosidade, tem um vídeo aqui no canal, explicando detalhadamente o que são esses vórtices. Mas o que queremos pautar, é que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pode ser atribuído a um vórtice enfraquecido. Por exemplo, como ocorreu durante o surto ártico de inverno de 1985, com o Mirante de Santana em São Paulo, registrando 27 temperaturas mínimas, com a mais baixa chegando a 5,2 graus Celsius. Você deve estar se perguntando, o vórtice polar não é reconhecido só pelas massas de ar frio? O que tem a ver com enchentes? Infelizmente, o vórtice polar também causa grandes chuvas torrenciais e enchentes. Por exemplo, as enchentes de inverno de 2013 no Reino Unido, são atribuídas ao vórtice polar que levou frio intenso aos Estados Unidos e ao Canadá. Ao longo da história, o vórtice polar trouxe ondas de frio, e enchentes intensas, que quase sempre acabam com a vida de muitas pessoas. Perigos e consequências das chuvas torrenciais. Tão importante quanto entender o que são as chuvas torrenciais e suas causas, é ficar alerta quanto aos perigos que elas oferecem. Infelizmente, não são poucos. Alagamentos. Como já é possível prever, chuvas violentas e dentro de um curto período de tempo, têm como consequências comuns alagamentos, e destruição da via. Afinal, é realmente uma quantidade de água muito grande, que pode levar ao transbordamento de córregos e rios, além de inundações em áreas mais baixas e das ruas em áreas urbanas. Atrelados a isso, há todos os danos materiais resultantes, seja infraestrutura, residências, veículos, energia elétrica, e água potável. Deslizamentos de terra. A forte precipitação das chuvas, é uma das causas também dos deslizamentos de terra, devido à saturação do solo. Assim, áreas inclinadas ou montanhosas têm um aumento considerável do risco em ceder, principalmente quando já não contam mais com sua proteção natural, a sua vegetação. Serviços públicos interrompidos. As chuvas torrenciais são capazes de levar à interrupção de serviços públicos essenciais, já devido a seus efeitos colaterais, como as inundações. Esse é o caso de serviços como abastecimento de água e eletricidade, que são afetados de forma mais frequente nessas situações. Além disso, somado a fatores como os próprios deslizamentos, pode afetar setores como o de transporte, e interrompendo estradas. Danos à agricultura. Os cultivos em geral dependem bastante das boas condições climáticas, e assim como as secas, uma grande quantidade de água de uma única vez, não é nada benéfica. Inundação dos campos, danificação direta das colheitas, solo encharcado, são muitos os prejuízos que o fenômeno pode acarretar ao setor agropecuário. Vidas ceifadas. Observando os fatores acima, não é nada difícil perceber que as chuvas torrenciais também representam um perigo real à vida humana, e a outros animais.
Afinal, os deslizamentos de terra, as inundações, os acidentes decorrentes, dentre outros, são graves ameaças à segurança, podendo levar à morte de muitas pessoas. Infelizmente, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, o número de mortos no Rio Grande do Sul já ultrapassam os 90, e mais de 100 desaparecidos, e infelizmente esses números podem aumentar. Impacto ambiental. Apesar das chuvas serem um fenômeno natural e recorrente, quando em torrentes, levam a impactos negativos ao meio ambiente. Isso porque acabam causando a contaminação de corpos de água, ao transportar poluentes, erodindo o solo, destruindo habitats naturais. Danos econômicos. Toda a destruição e interrupção de serviços, obviamente, levam a danos materiais altíssimos, o que acarreta em um alto custo econômico aos cidadãos em si, e ao governo local. Mas afinal, isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é algo isolado e nunca houve isso antes? Infelizmente não. Petrópolis, Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022. Em 15 de fevereiro de 2022, o volume de chuva esperado para todo o mês atingiu a cidade em apenas 6 horas. As principais ruas ficaram alagadas, os rios transbordaram, e deslizamentos de terra foram registrados em diferentes bairros. O número de mortos chegou a 233, e é considerado a maior tragédia da história dessa cidade. Santa Catarina, 22 de novembro de 2008. Em 22 de novembro de 2008, Santa Catarina sofria com a maior tragédia registrada no estado, provocada por chuvas frequentes que duraram cerca de 3 meses, e que atingiu mais de 2 milhões de catarinenses. O número oficial de óbitos é de 135 pessoas, com 2 ainda desaparecidas até os dias de hoje. Com 78 mil pessoas desalojadas e desabrigadas nesse mesmo ano de 2008. Pernambuco, 10 de junho de 2022. A maior tragédia do século em Pernambuco, mortos pelas chuvas de 2022, superando o total da cheia de 1975. Com 122 óbitos, nessa que já se torna a maior catástrofe dos últimos 50 anos do estado. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2011. Chuvas fortes assolaram o estado, deixando 7.780 pessoas desalojadas, e morando em casa de vizinhos e familiares, com mais 6.050 desabrigados, e ceifando a vida de 710 pessoas, e deixando um total de 207 desaparecidos. Números assustadores, quando se fala de chuvas torrenciais. O que fazer em caso de uma chuva torrencial? Como demonstramos, essas chuvas em torrentes são capazes de levar a diversas consequências negativas, inclusive a morte. Por isso, é importante buscar proteção quando elas ocorrem. Busque um local seguro para se abrigar. Mantenha-se atento aos alertas meteorológicos. Nunca tente atravessar ruas ou estradas alagadas. Não se arrisque dirigindo durante o vento. Lembre-se, a sua vida vale muito para seus amigos e familiares. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei, e se inscrever. Valeu e até o próximo vídeo, tchau.